oitavo! Beleza? Tudo bom? Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade, então, aos nossos trabalhos. Estamos aí nos encaminhando para o final do nosso livro, né? O final da nossa apostila. Então, hoje nós vamos encerrar o assunto de iluminismo. Teve gente que veio visitar, ó. Teve a aula, filha? Dá oi. A cara dela de ódio. Oi, gente. Tá me odiando, gente. Vai lá, vai. Tá bom, tira o rabo aqui. Bom, pessoal, e aí a gente vai dar continuidade e vamos finalizar esse assunto de iluminismo, tá? Ficou faltando assim, ó, vocês viram de onde surgiram essas ideias, perceberam que havia todo um contexto favorável para o surgimento delas, né? Que, num primeiro momento, burguesia precisou se aliar aos reis e reis precisaram se aliar à burguesia para que eles pudessem entrar em ascensão, para que eles conseguissem mais poder, ambos, né? Até porque a burguesia tinha La Plata, né? E o rei tinha influência, né? Então, nesse sentido, para a construção do antigo regime, essa parceria de ambos foi fundamental. No entanto, pessoal, vai chegar um momento que o rei ele vai começar a travar esses interesses dos burgueses. E aí sim, surge uma série de contestações, uma série de ideias, baseadas especialmente nessas questões de liberdades individuais, de direito à liberdade de expressão, coisas relacionadas à economia, que é o que a gente vai ver hoje também, e voto e democracia, enfim, né? Divisão de poderes, tudo isso surge nesse contexto aí de iluminismo, tá? E sempre, pessoal, supervalorizando o método científico e a ciência de forma geral. Tanto que a gente costuma dizer que o iluminismo ele é um movimento político e filosófico que é herdeiro do Renascimento. E lembra quem é que financiava os artistas renascentistas? Burgueses, né? Então, é realmente um aprofundamento e uma continuidade desses valores renascentistas, tá, pessoal? Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o liberalismo econômico, tá? Mas a gente vai falar sobre o liberalismo clássico, que é esse primeiro que surgiu nesse contexto de iluminismo. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente fala em neoliberalismo. Na verdade, dos anos 70 para cá, né? A gente fala bastante em neoliberalismo. Mas a gente vai falar do clássico que surgiu junto com os filósofos iluministas, tá? Para que a gente possa entender melhor a questão do liberalismo, pessoal, nós precisamos voltar de novo no contexto histórico, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter ali como prática econômica associada, né, como um dos pilares do antigo regime, o mercantilismo. E o mercantilismo, para iniciar, vocês precisam entender que ele é totalmente o contrário, tá? Oposto, divergente, conflitante, whatever, né? Em relação ao liberalismo econômico. Eles são opostos, tá? Yin e Yang, opostos. Não se atraem. E aí, gente, como vocês lembram, o mercantilismo ele tinha algumas premissas, né? O controle da economia pelo rei, a intervenção do rei era uma delas, tá? Então, se o rei ele interferia nas regras de funcionamento da economia, ele acabava vetando a liberdade de comércio e o desenvolvimento do comércio por parte dos burgueses, tá? Então, o liberalismo ele vem a ser oposto a isso aí. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, minha gente. A gente vai ver algumas características, então, do liberalismo. Vou pontuar para vocês as principais. Até porque, quando a gente fala de liberalismo econômico, na apostila de vocês, é um trecho pequeno. Então, eu acho interessante eu me aprofundar um pouquinho mais com vocês no vídeo, para a gente poder compreender melhor do que se trata esse liberalismo econômico, tá? Primeira questão, primeiro ponto. A economia, ela é regida por leis naturais de acordo com os liberalistas econômicos. O que isso significa, minha gente? É basicamente uma inspiração na questão do método científico, tá? Em resumo. Por exemplo,
Agora eu tô aqui no final de tarde, né? É terça-feira agora, esse momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Final de tarde, o sol, ele tá se pondo. Eu sei que a Terra, ela tá girando ao redor do Sol, né? Ela tá orbitando ao redor do Sol e ao redor de si mesma. Mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo isso acontecer. Eu sei que o Sol tá se pondo. Eu sei que isso aí é fruto desse processo. Mas eu sei que existem leis gravitacionais, eu sei que existem leis da física, né? Eu sei que existem leis da natureza, né? Que garantem, que elas são imutáveis, que garantem que isso vai continuar acontecendo sempre, tá? Então, essa questão da economia regida por leis naturais, ela parte desse princípio científico. Qual que seria esse princípio científico, então? Qual seria essa lei natural? A lei da oferta e da procura. Lá na apostila de vocês vão se deparar com uma história em quadrinhos, né? De rapazes vendendo capas de chuva, que vai refletir bem isso. Então, a lei da oferta e da procura, ela estimula essa questão de preço, de concorrência, né? Então, ela seria uma coisa natural do mercado. Ela aconteceria de forma, enfim, né? Como se fosse uma lei da natureza, como se fosse a lei da gravitação universal, por exemplo, tá? Segundo ponto, a livre iniciativa, conhecido também, gente, como individualismo econômico. Também totalmente oposto ao que acontecia no antigo regime, tá? Por quê, pessoal? A livre iniciativa a partir de agora eu quero montar um comércio de biju. Eu sou dessas, eu gosto de bijuteria, gente. Quero montar um comércio de bijuteria. Se eu quiser fazer isso, eu compro ali a matéria-prima, eu compro mercadoria, sei lá. Eu vou dar um jeito e vou revender, vou abrir uma loja se eu tiver dinheiro para investir, eu vou fazer isso. Isso é a livre iniciativa. Isso não era possível, seria inconcebível diante da vontade do rei. Você não podia fazer algo sem que o rei soubesse. Isso era impossível no antigo regime, tá, gente? Outra questão, a livre concorrência, né? De acordo com os ideais do liberalismo econômico, a livre concorrência ela era saudável e necessária. O que seria a livre concorrência? Eu começo a vender biju, tá? E aí, deixa eu ver. A Gabriela também resolve vender biju. Só que a Gabriela, ela tem um material melhor do que o meu e um preço melhor do que o meu. Qual que é a tendência? Que as pessoas comprem da Gabi, tá? Então, basicamente isso. Livre cambismo, tá? Isso aí tem relação com as taxas alfandegárias também, bem diferente do antigo regime, que pregava, pessoal, o protecionismo alfandegário. Lembra que a prof falou para vocês? Então, por exemplo, eu protegia as mercadorias do meu reino, colocando taxas altas para exportação. E os liberalistas, eles defendem que não, tá? Essas taxas, elas precisam ser reduzidas para facilitar a entrada e saída de mercadoria, tá? E, por fim, gente, a defesa da propriedade privada. Sim, para os liberalistas, isso também do liberalismo político, né, que é a parte política da corrente, né, e tem essa parte econômica que eu tô falando agora. A propriedade privada, ela é algo que é inviolável. Então, se eu conquistei alguma coisa com o fruto do meu esforço, com o fruto do meu trabalho, ninguém pode tirar isso de mim, em hipótese alguma, nem o rei, tá? Então, a defesa da propriedade privada é um desses princípios. Ou seja, gente, o liberalista econômico, ele é contra a intervenção do rei, ou do Estado, nesse caso, porque o Estado é o rei, né, nesse caso, na economia, tá? O principal teórico, que é o que vai aparecer na apostila de vocês, é o Adam Smith, vai ser o precursor do liberalismo econômico, tá? Esse aqui, essa figura elegante, né, que tá aparecendo aqui na lateral. Ele vai ser o principal precursor disso, porque ele vai fazer um estudo tentando descobrir como é que se concebe a riqueza das nações, né? Defende aí a não intervenção do Estado na economia, a mão invisível do mercado, a livre concorrência, etc. Tá bom, galera? Façam a leitura é bem menor, o volume de leitura dessa semana, tá? Façam os exercícios e a gente se vê na correção de quarta-feira.
tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau!